quando se fala de karma, de lei do karma, né, é um tema bem complexo, né? A gente não tem toda a informação, é claro, de tudo que está acontecendo. A questão nunca é por quê, mas talvez seja uma boa pergunta o para quê, né? Se você vê esse processo do coronavírus, essa pandemia que é associada a outras crises simultaneamente, não é apenas um vírus, mas afeta o emocional, o econômico, o institucional, o familiar. Então é muito complexo o que está acontecendo. Se você vê isso acontecer, isso está no mundo externo. Isso está acontecendo no mundo. Sim. E tudo o que acontece no mundo tem uma semente no passado. Nada que acontece no mundo, nada do que testemunhamos no mundo, né, é livre do passado. Então, se a gente olha para uma questão kármica, existe uma força buscando o equilíbrio. Mesmo que não possamos compreender a complexidade de tudo, porque realmente não dá para compreender o que está acontecendo. E não adianta criar qualquer história, qualquer teoria pós-pandemia, porque uma hora vai acabar. Todo ciclo acaba. E novas pandemias vão surgir. Porque tanto o planeta, como a raça humana, o indivíduo, a família, tudo está em processo de aprendizado, né? O que se chama de evolução. Existe uma evolução na linha do tempo, que é identificada, uma melhora. Também há uma evolução, a possibilidade de piorar, sim, de andar para trás, vamos dizer assim, também é uma possibilidade, né? Mas tudo vai depender da resposta. Resposta individual, resposta coletiva. Karma individual, karma coletivo. E aí nós temos uma possibilidade de lidar com as coisas de maneira diferente, não habitual, que é uma visão dármica. Então, a primeira coisa numa visão dármica é compreender que esses acontecimentos apresentam uma dificuldade, sim, mas eles estão no mundo. Nos atinge como indivíduo, como cidadão, como pessoa, como ser humano, claro. É muito interessante verificar que, através de algo tão brutal, muitas pessoas se dão conta que nós não somos separados do outro. Tudo atinge a todos. Isso a nível físico, a nível energético, a nível espiritual. Na verdade, nós somos um único corpo, até a nível físico. Então, o que causamos no planeta, o planeta nos retorna. Então, não é apenas a questão da pandemia, mas todo o processo planetário que está ocorrendo. Então, existem forças atuando que nunca vamos compreender? Sim. E isso está acontecendo no mundo externo? Está. É uma questão que tem raízes no passado bem complexas? Sim. Estamos pagando a conta? Estamos. Mas quem em nós tem a percepção pacífica do que está acontecendo? O perceptor de tudo o que está acontecendo, ele está dentro. E a nossa natureza tem a ver com esse perceptor. Nossa natureza não tem a ver com consequências kármicas. O problema de base é que a pessoa se identifica com o corpo físico, com o que pensa, com o que sente, com a temporalidade dessa vida, né? Tem dificuldade devido a isso com a morte, com a doença. A morte nunca foi tanto falada, vivenciada, testemunhada, mas ela sempre esteve aí. Nunca houve ausência de morte. A questão é que a hipnose coletiva parece que caiu. Nós temos um breve tempo, entre aspas, desta vida humana e temos que assumir a responsabilidade desse tempo. E aí começamos a meditar, começamos a nos empoderar de um posicionamento interno diante do que está acontecendo no mundo. A primeira coisa é autocontrole. Não importa o que esteja ocorrendo, há uma sabedoria por detrás, há um Deus, há uma inteligência superior, não importa o nome que dê, porque não existe nada que não esteja nessa força, nessa inteligência. Não existe nada fora da consciência. Até o vírus tem como substrato a consciência. E se nós temos
vamos dizer assim, fé nessa consciência que existe, existimos nela, não estamos fora dela. O indivíduo tem o péssimo hábito de se sentir-se separado de tudo. Ele olha o mundo, é ele o mundo. Ele olha Deus, é ele Deus. Ele olha a vida, é ele a vida. Está sempre fora da festa, né? Isso cria medo, pânico, dúvida, insegurança, principalmente quando o efêmero se torna evidente. Ou seja, vai morrer sim, nego. Se é de coronavírus, é de gripe, é de caspa, é de alguma coisa, vai morrer. Tem saída não. A questão é, enquanto este momento não chega, o poder que nós temos é decidir como é que nós vamos lidar com hoje. Como é que nós lidamos com agora? E a dificuldade do desencarne, da perda de um ente querido, de um amigo, ou mesmo de um estranho, né, é devido com o próprio medo da desidentidade, do ego deixar de existir. A dificuldade nada mais é do que o puro egoísmo, o apego pelo outro, a dificuldade com a morte, as lágrimas com a morte, com a perda, nada mais é do que egoísmo por detrás, porque nos lembra, conscientemente ou não, que essa vida humana na carne, no tempo e espaço, é breve. Então, dando um passo atrás, você começa a tomar distância do que acontece no mundo sem tornar uma relação pessoal com ele. Ao mesmo tempo, você consegue internamente tomar a mesma distância do movimento da mente. E você despersonaliza a sua relação com o mundo e despersonaliza a sua relação com a mente. Surge um perceptor equânime. A partir do momento que estamos numa percepção equânime, tudo se torna mais fácil. Começa a surgir algo que está além do tempo e do espaço, que é contínuo, que é estável, e aí podemos lidar com a própria morte de maneira mais inteligente. Não é que vamos ter uma certeza, uma resposta, que simplesmente a dúvida vai desaparecer, a pergunta vai desaparecer. Tem que existir a integração interna. E essa integração é a percepção deste saber, desse ser consciência, diante de qualquer tempestade. Não se perder no mundo externo, que na verdade a reação nos leva a perder-nos no mundo interno, ou seja, a reação interna, medo, dúvida, expectativa, ansiedade, posse, e começar a ter mais fé na vida, mais fé nessa consciência que rege tudo. A questão é hoje. Hoje se torna tão profundo, intenso, porque eu estou muito ocupado com a vida. Essa ocupação contínua e constante através de uma atenção eficiente ao que está acontecendo é que nos leva a compreender a complexidade e, somado à ignorância nossa diante dos fatos, mas algo pacifica. Algo que é inexplicável para alguém que não tem a capacidade de integrar-se nessa compreensão, pacifica. Você olha e você está em paz. E você vai tomar os seus cuidados, o seu recolhimento, a higienização. Mas veja que interessante, nunca a família foi tão valorizada, a amizade, o abraço, o respirar, a troca. Veja o que a humanidade teve que suportar e está suportando, e isso vai mais uma jornada, para aprender a respirar direito. O que é? Uma patologia que afeta os pulmões. Os pulmões é um órgão de sentimento, de troca. Tem a tristeza, tem a integração. É onde nós somos íntimos. O pulmão está ligado com pele, com relações. O que vai ocorrer é que algumas pessoas, nesse processo, vão questionar-se, vão questionar o tipo de vida, o tipo de comunicação, relação consigo mesmo, com a família, com o outro, o tipo de trabalho. Algumas pessoas vão se beneficiar da dificuldade, que é o papel da dificuldade. Qualquer dificuldade individual ou coletiva, ela nos leva a aprender. O que nós temos agora é a integração diante do que está acontecendo, assumir o empoderamento e decidir ter a maturidade. Tem que ter a humildade de empoderar-se e olhar com outros olhos. Decidir não ter medo, não ter dúvida. Então não adianta procurar o porquê das coisas, mas sim como estamos respondendo a esse fato.
O que é difícil e ponto. Mas esse difícil, essa dificuldade, esse desafio, não nos identifica. A beleza é que surge uma coragem. A coragem se expressa por silêncio, às vezes por palavra, às vezes por ações. A única coisa que resolve é estabelecer-se em consciência. Quem em você sabe que está com medo? Quem em você não aceita a falta de controle? Quem em você não acredita em Deus diante de uma pessoa morta? Por quê? Porque é falta de fé em Deus, sim. É falta de conhecimento de que há uma sabedoria maior que rege, e a própria identificação com a mente e com o corpo leva a pessoa a viver em constante medo. Por isso temos esse movimento contrafóbico coletivo. Como uma pessoa que tem medo de serpente, de cobra, e vai passear no mato todo final de semana. Ela tem tanto medo de serpente e de cobra que ela quer passear na Mata Atlântica todo final de semana. Na verdade, ela tem pânico de cobra. A maior parte das pessoas tem tanto medo da morte que fica brincando com ela. Isso é ignorância individual e coletiva. Mas a responsabilidade dármica diante de um processo individual ou coletivo, a primeira pergunta desse processo dármico é: como estamos nos posicionando diante de algo que nós não temos o menor controle? De onde partimos? Quando é que nós vamos ter maturidade e buscar aprender a lidar com a morte? Lidar com a morte significa lidar com a vida. Se tem dificuldade com a morte, é porque não vive direito. É só por causa disso. Nada... Porque se vive no momento presente, se vive consagrando, se vive bem com a vida, se vive com maturidade espiritual e psicológica, não se teme a morte. Quantas e quantas pessoas em fase terminal conseguem ter compreensões? Quantas e quantas pessoas com doenças graves, que sabem que não vai ter cura, encontram compreensões nesse processo final que transcende até o medo da própria morte? São centenas e milhares de pessoas que chegam a aprender em 1 ano e meio, 2 anos, com uma doença grave, a se relacionar com a vida e vai embora em paz. É claro que não são todos. Então não tem nenhuma novidade no processo de morte. Só que é o tema da vez. O que tem que tomar cuidado é não cair na paranoia das notícias, não se aproximar do astral coletivo, que realmente é desesperador, quando tantas pessoas desencarnam sem querer, sem estar preparada. O caos no astral normalmente é imenso, agora é muito grande. Não despertar as tendências de medo, ansiedade e dúvida. Não justificar a própria ignorância com violência, com estupidez. Não justificar a ignorância quando ela se mostra. Busque ter a humildade de autocontrole, buscar aprender. E nós vamos passar esse ano e o próximo ano. E na hora que estiver embora, vai embora. Embora em paz. Porque viveu cada dia em paz. O segredo é esse. O segredo é hoje. A vontade e o anseio de controlar o futuro destrói a mente no agora. A expectativa. Não sabe ter a mente calma. Não sabe ter a humildade de ver que há uma força por detrás. É uma consequência kármica. A única relação direta com Deus é com a vida. Então, um dos caminhos para a consciência é o sofrimento, seja ele individual ou coletivo.